Entretanto, acho que o João já entrou, já está ali a janelinha dele. O João Ribeiro, já vejo a cara dele e tudo. O João Ribeiro é o diretor editorial do Shifter, é jornalista a tempo inteiro, designer nas horas vagas. Para quem usa Twitter, ele também é um refilão nato. Não é refilão, ele gosta simplesmente de aprender muito e de discutir ideias interessantes. E uma das coisas fantásticas que o João conseguiu fazer foi produzir uma revista só com software livre. Portanto, a revista do Shifter, que eu não sei se já escutou ou não. João, já escutou a revista? Ainda temos 10. Portanto, ainda há 10 revistas do Shifter para quem as conseguir apanhar, mas que foi toda produzida com software livre. Posto isto, nós já temos aqui um bocadinho de nada de derrapanço e eu vou dar todo o palco ao João para que ele nos conte como é que foi esta experiência. Olá, bom dia a todos os que me estão a ver. É a minha estreia a fazer um direto, portanto queria só partilhar que isto é mesmo estranho, porque em teoria estou só a falar para o meu computador e portanto não consigo não estar a reparar no meu penteado e no macramê que a minha irmã fez, e depois da introdução da Ruth que dizia que eu fazia tantas coisas, até acho que as pessoas ficaram a pensar que eu também fazia aqui um macramezinho. Queria começar por agradecer à Ruth e ao interruptor este convite, porque é um convite que faz muito sentido para nós e aí deixa-nos de algum modo realizados, porque estamos a participar num evento que é um hackathon, no fundo, é um bocadinho diferente, porque as condicionantes são um bocadinho diferentes, mas tem esta associação à ideia de hacking que nos interessa de algum modo, e eu já vou explicar um bocadinho melhor porquê e porque o que é que isso tem a ver com a nossa revista. Portanto, obrigado a todos os que estão a ver e obrigado à Ruth por nos ter convidado. Vou aqui partilhar uma pequena apresentação apenas para me orientar e para não ter que estar a conviver tão proximamente com a minha cara, porque isto é realmente desagradável. Deixem-me só... Creio que... um bocadinho de loop para todos. Ora bem, eu peço-vos imensa desculpa desde já, porque eu não trouxe nenhuma revista comigo e eu, como confessei à Ruta há pouco, tive de trocar de casa para ter uma internet decente. Então, não tenho aqui nenhuma revista que possa mostrar. De qualquer forma, estas fotografias que podem ver no fundo são fotografias reais da revista e podem sempre ir a shifter.pt/loja e adquirir a vossa. Temos as últimas 10, ou pelo menos comunicámos que tínhamos as últimas 10 no final da semana passada, portanto, se já não houver em stock, vão ter que esperar pela próxima. Já estamos a produzir a próxima, portanto ela virá aí em dezembro. Deixem-me só aqui dizer à Ruth. Ruth, avisa-me no Telegram se correr alguma coisa mal, se eu ficar sem sinal, porque eu só vejo o meu slide à frente, portanto fica-se essa nota aqui para a Regi. Ora bem, esta apresentação surge depois de eu ter escrito um artigo baseado nesta mesma ideia de como fazer uma revista em software livre. Mas, no fundo, eu quando a Ruth me desafiou para fazer isto, e já tive outros desafios mais ou menos no mesmo sentido, a propósito desse artigo também, a minha vontade mais genuína é começar e acabar assim. É quase igual, ponto final, parágrafo. Porque fazer uma revista em software livre, pelo menos para mim e com o meu grau de adaptação a este software, não é uma coisa que seja minimamente diferente. É um processo bastante natural e um processo de que eu não queria sequer fazer um especial alarido como se fosse uma coisa muito especial e como se fosse uma coisa impossível de fazer. Portanto, aquilo que eu venho explicar é porque é que é tão natural. No final, se tivermos tempo, ainda vou aqui partilhar convosco uma ou duas dicas que eu só me apercebi no final, especialmente do Scribs, e que podem ser muito úteis. Mas até lá o que me interessa mais fazer é este enquadramento. Este enquadramento de porque é que nós chegámos a fazer uma revista só com software livre
porque acho que é importante, embora falemos muito, como se falou ainda agora, da parte de Linux, e a parte do sistema operativo é tudo muito importante. Acho que, e na área do código, por exemplo, temos muita facilidade em transitar o discurso para o open source ou para o free software. Na área do design, como é uma área de especialização e uma área que é especialmente, permite uma expressão, colonizada pela Adobe, parece que falar de free software ou falar de programas alternativos é uma coisa muito especial. Não devia ser, mas por isso é que nós estamos aqui a marcar momentos como este. Primeiro que tudo, para quem não conhece o Shifter, e eu quero acreditar que não são assim tantos, mas nós já existimos há 7 anos, há quase 7 anos, fazemos 7 anos no próximo mês de novembro, e para nós sempre foi muito natural. Nós assumimos esta perspectiva de sermos hackers da informação. O Shifter é fundado por mim, por Mário Rui André e pelo João Dordi. Eu e o Mário formados em Publicidade e Marketing, o Dordi em Engenharia Informática, portanto, nenhum de nós tinha um background de jornalismo, nem as nossas referências eram propriamente de jornalismo. O jornalismo foi uma coisa que se foi introduzindo à medida que fomos tornando o projeto cada vez mais sério, mas a nossa perspectiva é uma perspectiva muito hacker, segundo um conceito de hacker que eu trago aqui mais à frente, mas é uma perspectiva muito hacker e muito experimental, e portanto a revista haveria sempre de ir por aí. Esta perspectiva hacker de que vos falo é uma perspectiva hacker que se alinha muito com a definição da Mackenzie Work que ela assina no Hacker Manifesto, e que é uma escritora, uma autora que eu prezo particularmente. E ela, nos últimos trabalhos, até no seu último livro, que publicou muito recentemente, chamado Capital is Dead, ela fala-nos desta ideia da comodificação da informação e de haver uma classe, que ela chama a Vectorialist Class, que domina toda a informação. Foi um bocadinho, não com esta ideia conscientemente, mas com esta ideia na back of our minds, que nós começámos a criar o Shifter, porque a nossa primeira motivação sempre foi fazer aquilo que nós gostássemos de ler, fazer algo que gostássemos de ler. Ao longo desses 7 anos foi evoluindo aquilo que nós gostámos de ler, como foi evoluindo o produto do Shifter, e portanto foi uma evolução perfeitamente natural. E há aqui uma parte importante das afirmações da Mackenzie Work, e isto é retirado da Wikipédia porque estamos aqui a partilhar este espírito aberto. Achei que a melhor ideia era tirar tudo da Wikipédia. Vocês podem ir consultar as referências. E uma das partes aqui mais importantes da Mackenzie Work que ela nos fala é de quando a informação se torna propriedade intelectual e os meios que a promovem, não é? Esta Vectorialist Class, que no caso são as grandes companhias que detêm os principais mídia, começam a jogar com a sua escassez e a jogar com a sua com o facto de serem os únicos produtores de conteúdo para, se quisermos, ao limite, desromper sociedades. Então nós no Shifter começámos muito, eu diria muito ingenuamente, como um produto, e na altura até posso-vos dizer, inspirava-nos muito o The Next Web, o projeto holandês sobre tecnologia, mas começámos muito ingenuamente com esta ideia de vamos criar um mídia com aquilo que nós gostávamos de ler, e demos por nós a criar, como nesta definição que agora podem ver, a criar novos conceitos, novas percepções e a criar conteúdo através de novas informações, por assim dizer, uma nova forma de ver a informação e de ver o que é que pode ser. Então, para nós sempre fez todo o sentido esta ideia de que podíamos ser hackers, e de que isso tinha um lado muito importante no nosso próprio processo, no nosso próprio projeto. Há um projeto que todos conhecem, que é o Pirate Bay, que é muito inspirador para nós em termos de discurso do Peter Sund. Eu e o Mário tivemos a oportunidade de ver o Peter Sund ao vivo numa sala com 30 jornalistas, e isto no princípio do Shifter, e aquilo sempre foram coisas que nos marcaram. O Peter Sund tinha uma história muito engraçada, porque o Pirate Bay no princípio
como tinha os problemas legais que todos lhe devem reconhecer, eles decidiram assumir que seriam tudo aquilo que lhes dissessem que eles eram. Portanto, houve alguém que disse que eles eram uma obra de arte e eles fizeram uma obra de arte, criaram uma exposição. Houve alguém que disse que eles eram um artista e eles criaram um corpo de trabalho. E, portanto, esta ideia de que nós podemos ir evoluindo dentro de um sistema organicamente, respondendo aos inputs que vamos recebendo e às coisas que nos vão envolvendo de uma forma quase, eu diria, provocatória, uma forma que traga novas narrativas, para nós era muito, muito interessante, porque achávamos que era algo que faltava em Portugal. Havia alguns mídias alternativos, mas a narrativa era uma narrativa muito, muito normativa, se assim quisermos dizer, e nós, como não tínhamos a responsabilidade de vir do jornalismo, queríamos abrir um bocadinho as fronteiras e perceber que horizontes é que podíamos alargar. E então o horizonte do software livre foi um que acabou por chegar um bocadinho mais tarde, mas que desde que nos tornámos adeptos, temos sido advocates. E quando digo que somos advocates, não é por um sentido político do termo, se quisermos, ou pelo menos não é no sentido tradicionalmente político do termo, mas é por uma questão que eu perdoem-me se sou exagerado, mas quase humanista, uma ideia de que se nós fizermos as coisas com software acessível a todos, nós mostramos que qualquer um é capaz de fazer. E isso é uma coisa muito importante para nós, porque dentro desta filosofia de hacking e dentro desta filosofia que partilho convosco, um ponto de destaque e um ponto que qualquer leitor do Shifter, qualquer pessoa que se aproxime do Shifter percebe rapidamente é que nós não somos o típico mídia, nem os típicos jornalistas distantes do que escrevem e que não respondem por aquilo que escrevem, ou que se escondem, ou que não... Não, nós queremos realmente engajar com a sociedade e com todas as interações que isso tenha que trazer e, portanto, faz todo o sentido para nós. No meio deste processo todo, no meio desta história toda, nós sempre tivemos a ideia que queríamos fazer uma revista e sempre tivemos a ideia de que queríamos que a nossa revista vivesse deste espírito de hacker, deste espírito de criar novas formas das coisas surgirem, criar novas narrativas, como vos digo, novas dinâmicas, novas ideias. A primeira tentativa que fizemos foi o número 0. Foi uma revista que nós preparámos para ser impressa na casa de cada um e que não vendemos em lado nenhum e que tinha um design muito minimalista, muito simples, uma coisa de folha dobrada e que com 2 agrafos se montava e que, nesse caso, ainda não utilizámos o software livre. Para fazer esse primeiro projeto, utilizámos o Figma, que é um projeto, um software gratuito para iniciantes, para até 3 utilizadores e que permite a colaboração online. Só que, entretanto, nós percebemos que se nós temos toda esta filosofia de que se o processo é o projeto, de que nós queremos dar corpo às nossas ideias e às coisas em que acreditamos, vimos que esta revista, por muito que o nosso ângulo conceptual de abordagem fosse ser sustentável e daí as pessoas imprimirem se quisessem ler, acabava por se tornar um pouco descartável. E se há coisa que vai contra os nossos princípios ou a nossa forma de ver a informação, é que a informação pode ser descartável. Nós acreditamos muito na intemporalidade dos nossos artigos, então não fazia sentido ter uma revista que fosse tão instantânea, por assim dizer. Então, pensámos um bocadinho no projeto, pensámos um bocadinho o que é que podíamos fazer e pensámos em começar do zero esta aventura de fazer uma revista. Em primeira instância, ainda ponderámos voltar ao Figma, ponderámos voltar a fazer essa abordagem, até que numa epifania reflexiva, decidi que realmente parte do que conferia um ar mais descartável à revista seria provavelmente o software em que ela é feita e tudo mais, e portanto queria criar um processo mais robusto para fazer essa revista, e é aí que surge a ideia de trabalhar com outro tipo de software. Não vos vou mentir, não vos vou dizer que a questão do preço não é extraordinariamente importante, normalmente não é aquela liberdade, não é o free que nós costumamos usar no free software, mas é um free extraordinariamente importante. E é extraordinariamente importante não
não que eu esteja a querer dizer de alguma forma que estes programas como o InDesign não merecem o preço que valem, ou o que quer que seja, isso não me cabe a mim decidir, mas havendo uma solução gratuita para uma empresa pequena como o Shifter, para um projeto pequeno, reparem, estamos aqui a falar de um produto que custa $239 por ano. $239 é praticamente metade de um salário, portanto, para nós pagar metade de um salário por um programa não fazia sentido nenhum. E nós, quando falamos nesta ideia de criar novas narrativas, é precisamente para que a forma de gerir uma revista possa ser diferente, a forma de organizar uma equipa possa ser diferente e nós sirvamos de exemplo. E, portanto, se quiserem, pelo menos o nosso ensinamento pode servir para pouparem €239 por ano. E isto falamos só do Adobe InDesign. Se quiséssemos ir para a cloud completa, estamos a falar de €600. Mas não era só este lado monetário que me interessava. Interessava-me também uma ideia que absorvi especialmente do Ricardo Lafuente e da Isabel Carvalho. São dois designers portugueses que trabalham com software livre, num estúdio que deve ser conhecido de alguns, conhecido e acarinhado de alguns que nos estão a ver, que é a Manufatura Independente. Eles trabalham muito com software livre e eu tive a sorte de os entrevistar e a oportunidade de passar umas 2 ou 3 horas com eles à conversa. Mais do que uma entrevista, e devo confessar, foi um processo muito egoísta de conversar e aprender. E a meio do processo, a meio da conversa, o Ricardo deu-nos esta ideia, porque eu fiquei absolutamente fascinado de que o software livre, ou adotar o software livre, é como adotar o vegetarianismo, ou seja, nós, ao tirarmos, por assim dizer, os processados do nosso processo de trabalho, acabamos por ficar por nos ver obrigados a perceber mais de formatos, a perceber mais das linhas guias, das bases que são importantes para fazer um projeto. E, portanto, para mim, que não sou um designer editorial puro, desenhar uma revista teria muito que passar por aqui para eu poder perceber e controlar o processo e não ser demasiado conduzido pelo programa em si. Então, fez todo sentido fazer essa adoção, tendo como inspiração esta ideia. E depois, porque como nós no Shifter, o designer, o diretor editorial e o jornalista, por sinal, são a mesma pessoa, e se quiserem provar da minha omnipresença, eu estou agora em direto no YouTube, no Conversas Impróprias, a moderar uma conversa sobre jornalismo, e era inevitável que, de certa forma, é inevitável, de certa forma, as notícias do Shifter vão informando os meus processos, vão informando as minhas formas de fazer as coisas, os meus valores, e eu, sinceramente, não me sentia bem ao escrever artigos deste género, como os que podem ver, e depois ir adotar software proprietário. Achei que não fazia qualquer sentido, pegando aqui nesta ideia do artigo à direita, na escola pública, porque é software privado, eu faço a mesma questão para a informação pública, e se a informação do Shifter é pública, ainda que a revista tenha um preço, obviamente, fazia todo o sentido esta ideia de fazer com software livre. Isto é a definição tradicional, para quem ainda não conhece pode ficar a conhecer, depois eu partilho também a minha apresentação se tiverem interesse nisso. Mas cá está, todo este processo foi um processo muito vivido e mostrado no Shifter e, portanto, era uma coisa natural que acho que não fazia sentido se fosse de outra forma, e eu fui documentando tudo isso no Shifter, e então até aconselho quem quiser perceber como é que é a transição de um designer para este universo, que vá ler esse meu artigo, em conjunto com este que escrevi agora, porque dá uma ideia completa de como é que é esta transição. Tudo isto culmina nestas duas ideias, toda esta apresentação que eu fiz até aqui. Primeiro que tudo, esta ideia de que o Shifter é um projeto de autonomia editorial. Isto é um conceito que eu inventei para aí ontem à noite, mas é um conceito que traduz bastante bem aquilo que o Shifter procura fazer e, por exemplo, estarmos no editorial de abertura do Interruptor como sendo uma inspiração é uma vitória para nós, e todos os projetos que nós possamos inspirar ou ajudar acabam por ser as grandes vitórias
para nós, porque nós, mais do que querer o sucesso do nosso projeto, sempre quisemos muito o sucesso desta área em Portugal, que achámos que era uma área adormecida e com enorme potencial de evolução. Então achámos que era muito importante haver alguém que desse o primeiro passo e que mostrasse que é possível fazer. E nós, por teimosia, por tudo e mais alguma coisa, sempre fizemos exclusivamente com os nossos investimentos próprios, que tivemos de fazer alguns no princípio, portanto é importante dizer isso também, e com dinheiro dos nossos leitores ou de publicidade. Mas esta ideia de projeto de autonomia editorial une-se a uma outra, que é uma ideia do software como uma ferramenta pura. Se quiserem uma analogia, é muito fácil fazerem na própria cabeça. Basta pensarem num martelo, não é? O martelo, quando vocês o utilizam, não decide se prega o prego da marca X ou não prega o prego da marca Y. O martelo é o vosso controle. Se vocês quiserem, eu sei lá, abrir garrafas com o martelo, estão à vontade por vossa conta e risco. E online não, no computador, quando passámos para o computador, perdeu-se esta liberdade de total controle sobre o software e sobre aquilo que se pode fazer com ele. Eu digo-vos já, e faço-vos já aqui esta ressalva, é pouco provável que ao longo do processo se cruzem com alguma coisa que seja que vá contra esta ideia, ou seja, se usarem a Adobe, não vão propriamente perceber um sítio onde a vossa liberdade está a ser posta em risco, até porque vivemos nesta democracia liberal e mais ou menos calma. Não, ao contrário aqui, por exemplo, do que aconteceu com os venezuelanos, que por causa das sanções económicas tiveram de deixar de usar o Photoshop e os outros programas da Adobe. Depois a decisão foi revertida, mas ainda ficaram algum tempo sem eles. Não é muito provável que vão chocar nessas liberdades. Aqui a grande questão é se todos seguirmos por essa narrativa, vamos criar um enorme monopólio e não vai haver comunidades como a nossa que vão partilhando informações sobre como se fazem as coisas. Não vão haver outras soluções que não sejam as soluções comerciais e proprietárias, e o que isso vai fazer é vai permitir cada vez mais um aumento de preço ou cada vez mais a definição de estratégias de monetização ainda mais agressivas. Nós podemos pensar, e é muito simples vermos isto, a Adobe, que era uma empresa que vendia um produto out of the box, não é? Um produto, um CD, não sei o preço que tinha há 10 anos atrás, mas cada vez mais é uma empresa de dados também. É uma empresa de dados e é aí que vive a sua subscrição, o Adobe Fonts, todas essas coisas que a Adobe agora vai criando. Portanto, é também uma forma de reclamar a autonomia dentro do próprio computador. E nós sabíamos que era possível fazer, mais uma vez, graças ao trabalho da manufatura, porque eles durante alguns anos, eu não sei precisar quantos nem quando, porque eu sou péssimo com datas, tinham editado a Libra Graphics Magazine, uma revista inteiramente feita com software livre, portanto nós não somos propriamente pioneiros, nós seguimos as pisadas e nessa conversa o Ricardo e a Ana mostraram-me as suas revistas e foi desde então que eu fiquei completamente apaixonado pela ideia de fazer uma coisa como a deles e portanto fica aqui publicamente essa ideia de que a nossa revista também é um bocadinho uma homenagem a este movimento porque é realmente inspirador. Se conhecerem o seu manifesto, percebem um bocadinho melhor estas ideias de que nós falámos e de que nós também bebemos, porque se esta revista Librographics Magazine era mais, se falava sobre os próprios Librographics e tinha esse lado todo mais técnico, nós não temos esse lado técnico, mas queremos trazer esta discussão para o mainstream, queremos pôr pessoas que nunca ouviram falar de software livre a falar sobre ele. Agora vamos passar muito rapidamente o processo, porque tenho 2 minutos e tenho que acabar, mas quero-vos dar algumas dicas que podem ser extraordinariamente importantes para fazer este tipo de trabalho. Quanto ao software, é muito, muito simples. Eu usei o Scribus, o Inkscape e o GIMP. Não trouxe para aqui esse tipo de informação, porque podem ler no artigo do Shifter. Basta pesquisar como fazer uma revista em software open source. Trouxe algumas dicas do Scribus que me parecem extraordinariamente importantes e que me fizeram perder horas, e eu passo-vos isto em 2 minutos e vocês percebem, quando tiverem de encarar um projeto, é muito mais fácil. A primeira dica que eu tenho para vocês é sempre um caderno ao lado, documentem tudo. Um projeto editorial é um projeto enorme, vai dar imenso trabalho, vão perder imensas horas, vão ter imensas versões. Façam controle de versões, apontem tudo num caderno e organizem extraordinariamente bem as vossas pastas.
nomeadamente onde guarda os editáveis, onde guarda as imagens, onde guarda os vetores, tudo muito bem organizado, porque isso vai ser determinante. É uma coisa que eu fiz mal e, portanto, não trouxe para aqui o que eu fiz, mas fica a dica. Aqui podem ver, quem ainda não teve acesso à revista do Shifter em PDF nem impressa, aqui tem um exemplo de um spread para perceberem as coisas giras que podemos fazer com os Scribos. E eu aqui vou passar muito rapidamente slide a slide e vou-vos explicando o que é que eu acho que é importante que tenham atenção. Eu tenho aqui o meu rato já para me auxiliar. Uma das coisas que eu vos queria chamar a atenção é que as master pages dos Scribos, e para quem está habituado a design editorial sabe que é uma master page, é uma página base, estão aqui. Os Scribos têm este layout um bocadinho antiquado. Em vez de ter as janelas a flutuar, eu aconselho que usem as duas barras de um lado e do outro, porque conseguem ter as páginas deste lado e as propriedades deste, e vocês vão estar sempre a precisar de usar um lado e outro, um lado e outro. Ficamos com um ecrã um bocadinho mais pequeno, mas vale a pena, vai mesmo valer a pena. Eu só fiz esta mudança no meu setup no final e fiquei arrependido de não ter começado logo assim, porque mesmo aqui as propriedades de texto vão ser muito importantes, estarmos sempre a trabalhar nelas, portanto vamos precisar sempre de um lado e outro. A primeira dica, desculpem, carreguei no sítio errado, Arrange Pages, para definirmos as nossas master pages. Definam sempre também as vossas guias, as guias em que querem trabalhar, porque a partir daí vai ser muito mais fácil orientar o vosso projeto. Cá está um exemplo de uma master page. Segunda dica muito importante, se vocês forem aqui a Edit, vão poder editar os estilos, e nos estilos vão poder criar os estilos de caráter, de tipo de letra, por assim dizer, e os estilos de parágrafo. Extraordinariamente importante, antes de começarem o vosso projeto, definam bem o vosso estilo base. Vocês depois, a partir do estilo base, como podem ver aqui no Base Down, vão poder criar estilos com ligeiras diferenças, e isso vai ser muito interessante para fazermos para darmos pequenos toques no que queremos mostrar, mas é importantíssimo começarmos por definir os estilos. Os estilos de parágrafo, ou seja, qual é a distância que vai ficar entre os parágrafos, tudo mais, e os estilos do texto. Nos estilos do texto, chamo-vos a atenção para esta ideia da ifenização. A ifenização é das coisas mais importantes do design editorial. Porquê? Porque muito texto, vai haver muitos ífanes, mas temos que garantir que não há demasiados ífanes, senão uma página fica cheia de ífanes do princípio ao fim e é aterrador. Portanto, trabalhamos com esta ideia aqui da palavra mais pequena que se ifeniza, aumentamos o número de caracteres porque as palavras portuguesas são bastante grandes e, portanto, permite-nos aumentar. E vamos ao Resource Manager do programa, que conseguem encontrar no Window, e vamos instalar o dicionário português. Isto é outra dica que é a primeira coisa que devem fazer assim que abre o programa, segunda, terceira. Se for ao Resource Manager, aqui na categoria tem várias opções, vão lá, dicionário de ifenização, e aparece aqui o português, têm que fazer o download, senão vão estar a ifenizar com outros dicionários e, portanto, não vai funcionar. Mais duas dicas muito rápidas. Uma coisa que no InDesign é muito prática e que aqui não é tão prática é a shape à volta do elemento que vocês põem, ou seja, como é que o texto corta à volta da vossa fotografia, do vosso vetor, seja o que for. É aqui, no shape, que vocês vão trabalhar isso. Aqui tem as opções normais, não é? As que conhecemos, até do Word, por exemplo, do LibreOffice, melhor dizendo. E aqui no Edit podemos customizar a nossa shape. Isto é extraordinariamente importante, portanto fica aqui a dica. Outro ponto importante e que vocês só se vão lembrar no fim, e aqui eu mando um props para o Mário Rui André, porque eu estava a ser um bocado assassino da qualidade da imagem. Vocês, nesta barra aqui do lado direito, têm sempre as propriedades da imagem e podem ver aqui os DPIs. Garantam que tem tudo acima de 300 DPIs. Se não tiverem, vão ter consequências, e nós na revista do Shifter há uma imagem que não tem e tivemos as consequências. Acho que é a última dica que eu tenho, mas é mesmo importante, é que este programa, ao contrário de outros, e é talvez a maior fail, diria, a única coisa que eu não gosto assim tanto no programa, é que para gerirem as cores vocês vão ter que ir a Edit, Colors e criar cada cor. Isto, por um lado, atrasa um bocadinho o processo, por outro, até é bom. Porque no editorial nós temos que controlar imensas cores que utilizamos. Para já temos que utilizar sempre SMIC Colors, que são as cores para impressão, ou então um catálogo de cores conhecido que acordam com a gráfica, mas temos que usar sempre as cores muito bem parametrizadas. Portanto, não se esqueçam, têm que ir a Edit, Colors, e é no Colors and Fills que vão
criar novas cores para que depois possa usar nos vossos elementos. É voltar um bocadinho atrás para depois ser mais fácil. Como vos disse, o GIMP é o software perfeito para trabalhar em parceria com o Scribus, isto porque vocês fazem clique com o botão direito sobre qualquer imagem, Edit Image, e ele abre-vos imediatamente o GIMP. Portanto, é super fluido. A seguir precisam apenas de fazer um Command S, ele vai gravar este JPEG e vai atualizar no sítio dele. Por último, fazer uma revista, como temos de ter sempre tudo em 300 dpi, usem o máximo de vetores que possam. SVG é o formato indicado, até porque permite-vos editar dentro do próprio Scribus. Um toquezinho que precisem dar dentro do próprio Scribus, conseguem safar isso na boa. Feitas as dicas e depois do enquadramento, e porque já estou 5 minutos depois da minha hora, queria-vos só dar uma dica muito importante, que é uma das partes boas do software livre é que... Deixem-me voltar aqui à minha câmera. Uma das partes boas do software livre é a comunidade que orbita em torno dele. Por vezes tive dúvidas de coisas que precisava de fazer e foi no Twitter que encontrei solução. Até encontrei o Pedro Silva a dar-me dicas que eu não fazia a mínima ideia, que não cheguei a utilizar nesta edição e vou utilizar na próxima. Mas, portanto, o balanço final é que sim, é possível, sim, é fácil, não demora mais tempo, não dá mais trabalho. A única coisa que vocês vão perceber é que vão estar muito mais próximos, como o Ricardo dizia naquela afirmação, vão estar muito mais próximos dos nutrientes. Ou seja, quando usarem um vetor, vão usar realmente um SVG, e esse tipo de coisas vai-vos aproximar bastante do produto final. Agora, só para finalizar, também vos digo que neste tipo de programas é preciso uma curva de aprendizagem um bocadinho maior, não nego, e portanto a própria revista do Shifter na próxima edição tenho a certeza que vai sair bastante melhor, até porque, por exemplo, a nível da afinização é uma coisa que eu ainda não fiquei a dominar desta vez. Mas acho que também é um bocadinho essa filosofia que o software livre traz para as nossas vidas, esta ideia de constante melhoria, de que não temos que estar todos a querer fazer já a melhor coisa à primeira. E, portanto, é dentro desse espírito que eu partilho convosco todas estas dicas. Mesmo para fechar, qualquer coisa que precisem, no Twitter, como a Ruth disse, para além de refilar, eu também ajudo quem precisa, quem me manda mensagens ou quem me dá alguma dica por menção. Qualquer coisa que precisem para fazer uma revista em software livre ou qualquer outro tipo de design, a comunidade é mesmo forte deste movimento, portanto, não hesitem. Muito obrigado por me terem ouvido. Desculpem se falei um bocado rápido, mas a promessa de explicar como fazer uma revista em software livre era ousada. Olha, Obrigado. João, muitíssimo obrigada por este bocadinho. Se quiserem saber mais, eu partilhei no chat do YouTube o link para o artigo do Shifter, em que há assim mais detalhes sobre como é que eles usaram o software livre. Há aqui uma pergunta do Luís Guimarães. Há aqui uma grande conversa à volta das cores SMIC e de como é que é feita essa ponte, Scribus / GIMP Inkscape. Sim. Isso é uma grande questão e o que eu ia dizer é que já agora provavelmente eu vou ler essa conversa porque eu também vou aprender. Porque Pronto. Essa parte das cores ainda é um bocado... Foi isso que o Pedro me ensinou de como converter as cores e tal no GIMP para passarem para... Mas é um processo. Entretanto, temos também uma pergunta do Luís sobre o editor de texto ser What You See is What You Get, como Word ou LibreOffice. Mas, olha, o Pedro Silva também está a ver. Mas, entretanto, se calhar peço-te que respondas às perguntas no próprio chat, porque já estamos aqui um bocadinho atrasados e já temos ali a Elizabeth pronta.